Olá, doutora Raquel Martins aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre o governo dos idiotas, do qual eu e você fazemos parte. Fique até o final para você saber como que esse governo funciona e também para você saber como revolucionar esse sistema e acabar com toda a idiocracia. Título também de um filme que mostra que a humanidade em 2505 só pensava em sexo, dinheiro e violência. Qualquer semelhança com o que nós vivemos hoje é mera coincidência. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, compartilhe essa ideia e vamos pensar a cada dia um pouco melhor sobre todas as coisas. E é isso aí. Sou professora há 25 anos e sabe o que eu tenho observado? E é o que eu quero compartilhar com você. Ao longo dos anos, a humanidade não está ficando cada dia mais top de linha, apesar de todas as TIDICs, todas as novas tecnologias de informação e comunicação, apesar de nós termos tanto avanço tecnológico, mas será que realmente a nossa capacidade intelectual tem melhorado a cada dia? Essa é a grande pergunta. É claro que é muito melhor você não ter que guardar as datas de aniversário de todo mundo e telefone de todo mundo e ter que fazer contas de cabeça e o seu smartphone resolve 1001 coisas para você e hoje o que menos é utilizado é para fazer ligações. Mas enfim, ele te conecta com todo o mundo e ele facilita muitas coisas. Ele te acorda, ele te conecta com o crush, ele faz altas coisas por você, ele acelera os processos e aí você tem todo um HD da sua mente disponível para outras coisas. Será? Ou você está sendo totalmente consumido por esse mover da tecnologia, ficando com a síndrome do pensamento acelerado, com o pensamento num ritmo maluco, e que qualquer pausa diminui a sua capacidade de concentração e a sua criticidade, e você não se desapega disso. Até dificuldade de dormir você sente, porque a luminosidade dos dispositivos fazem com que o seu cérebro continue ativo. Enfim, alguns tecnófilos, amigos da tecnologia, vão dizer que ao facilitar os processos, a tecnologia nos disponibiliza a utilizar outras áreas do nosso cérebro, utilizar, por exemplo, a nossa capacidade de memorização para outras coisas. Tipo, o que eu observei nesses últimos anos enquanto educadora? Os meus alunos estão tendo uma visão global das coisas muito maior. Eles percebem a interligação dos fatos, homem, natureza, países. Eles têm uma visão muito ampla das coisas. São criativos e têm mais liberdade para falar, para agir, se posicionar. Mas, principalmente nas aulas de filosofia, eles têm dificuldade de se aprofundar num único tema, de enraizar um conceito, de investigar a origem das coisas, a verdade, a veracidade ou a verossimilhança do que está se colocando. E até mesmo dificuldade em relacionamentos, em relacionar também até mesmo ideias e situações. Enfim, se nós estamos delegando ao nosso smartphone aquilo que nós deveríamos registrar na nossa memória, será que não preciso da memória em processos básicos para que ela possa crescer e aprimorar em processos mais avançados? O que eu estou querendo dizer com isso? Que saber de coração, ou seja, saber de cor, como na época em que eu estudava, que você tinha que decorar a tabuada, né? O saber de cor, saber de coração, o saber mesmo envolve a memória. E como eu vou querer que um aluno ele entenda uma grande teoria filosófica se ele não desenvolveu sua capacidade de memória e concentração numa teoria simples? Então nós estamos queimando processos e estamos criando pessoas que já têm respostas prontas pelo pai dos burros, que hoje é o Google. E qual o grande desafio? As pessoas não sabem filtrar as informações, não sabem organizar as informações, e aí eu vou te dizer como que a educação pode entrar revertendo esse processo. Vou te falar a primeira coisa: o professor ser aquele professor que ajuda as pessoas a pensarem melhor sobre as coisas. E quando eu falo pensar melhor, não é porque tem a questão de ser o
valorativo, um pensamento bom ou ruim. Mas o pensar melhor nós entendemos como um pensamento complexo, que envolve criatividade, criticidade e o cuidado com o outro. Esse tipo de pensamento faz você ter uma visão global das coisas, mas também faz você investigar qual a fonte de suas ideias e tomar decisões balizadas, que ajudam também nos relacionamentos e nos ajudam a conviver melhor com as pessoas e principalmente nos ensina a organizar as informações. Então você precisa aprender a organizar informações, filtrar informações, analisar, sintetizar, até para tomar as suas decisões. Então você que é professor e que também tem percebido que nós estamos vivendo uma idiocracia, você tem aí duas oportunidades de fazer algo novo no seu ambiente virtual ou na sua sala de aula. Como? Levando as pessoas a pensar melhor sobre as coisas, se relacionar melhor uns com os outros. Qual é a vantagem de voltarmos à sala de aula presencial pós-pandemia? Convivência, porque informações as pessoas já têm. O que as pessoas não têm é o que fazer com elas, o como lidar com as informações. E aí o que acontece? As pessoas vão em fake news, as pessoas vão em atalhos, encurtam processos e não tem uma opinião própria sobre as coisas. Se você ainda não assistiu no nosso canal um vídeo sobre atitude filosófica, vai lá, atitude filosófica, atitude crítica, é tudo de bom. E nós também falamos sobre pós-verdade, o que é fake news, enfim, coisas que você, se não assistiu ainda, assista, você precisa saber. Por que estamos no governo dos idiotas? Não é um problema de quem nos governa ou de quem foi eleito ou não, é um problema nosso, meu e seu. O que eu tenho observado, quer ver um exemplo bem prático? Hoje, quando um aluno defende uma dissertação de mestrado, o nível técnico e a qualidade não é a mesma de 25 anos atrás. Até mesmo a quantidade de páginas, a quantidade de coisas pesquisadas, né? Então, o que a gente observa? Quando eu comecei a lecionar, havia professores na educação básica que ainda não tinham graduação. E foi um esforço tremendo das instituições e também dos governos da época para formar os professores, né? Todos terem graduação. Então, eu encontrava alunos há 20 anos atrás, que já eram professores, mas que tinham dificuldades no seu próprio processo de alfabetização, eles não tinham uma graduação. Então, se ele escrevia, por exemplo, no quadro de giz uma palavra errada, os seus alunos também repetiam seus erros. Esse aluno de 25 anos atrás, hoje, ele é um aluno de graduação, um aluno de mestrado, né? E será que isso foi suprido, essa deficiência da alfabetização básica dele? Então, muitas pessoas têm condenado a escola e têm condenado os professores e têm condenado as mudanças educacionais, a esses novos métodos, a não reprovação, etc. Mas existe todo um contexto que está levando as pessoas a simplificar os seus HDs e a terceirizar as suas decisões e os seus processos. Então, um deles nós já falamos, que é o uso das tecnologias, que pode ter esse lado ruim de nos deixar à mercê e nos deixar totalmente sem trabalhar muito o que a gente poderia trabalhar mais na nossa própria capacidade de pensar. E a outra coisa também pode estar ligada às mudanças educacionais. Mas essas mudanças, nós tivemos problemas em relação a elas, por quê? Pela falta de entendimento de quem ia aplicar as mudanças do que realmente eram os novos métodos pedagógicos. Uma revolução na educação, ela precisa começar de baixo para cima. Não adianta um governo falar assim, tem que ser assim, se não houver uma formação, um treinamento e realmente uma consciência do que deve ou não mudar. O que significa isso? Significa que a educação não são só números. Não adianta o Brasil sair do analfabetismo e as pessoas estarem ainda com problemas
funcionais na alfabetização. Não adianta eu ter grande número de pessoas que fazem faculdade, mas quando elas vão para o mercado de trabalho, elas não têm o mínimo que uma pessoa há 20 anos atrás tinha, tendo feito só o ensino médio. Então nós vivemos hoje um contexto muito complexo em termos de necessidade de mudança. Quer ver uma outra coisa que mostra como a gente tem mudado muitas coisas? Você já observou que nos últimos anos, quando você escreve, você abrevia quase tudo? E isso quando você escreve, quando você não usa um GIF ou um emoji, não é mesmo? Então, a cada dia que passa, nós estamos transformando a linguagem visual numa linguagem mais usual. As pessoas querem ver vídeos, as pessoas querem vídeos acelerados no YouTube, etc. Enfim, a linguagem visual, ela está se tornando muito mais atrativa do que o texto, do que o livro, né? As pessoas não leem tanto quanto liam antes. E quando leem um meio eletrônico, ou preferem ouvir um livro, ou ler o resumo de um livro. E o que isso pode estar ocasionando a nós, né? Eu comparo aos homens das cavernas, né? Que se comunicavam com figuras. Enfim, a capacidade de escrita foi algo muito importante para a questão da análise, conceituação e organização de informações do ser humano ao longo da história. Nós não podemos perder essa capacidade crítica e analítica que a escrita e a leitura nos traz. Enfim, né, tudo isso nos mostra que nós podemos estar emburrecendo, como diria lá no filme Idiocracia, que nós podemos estar a cada dia que passa, ao invés de aprimorar as nossas faculdades mentais e relacionais, nossa inteligência emocional, nossa inteligência evolutiva, nós podemos estar regredindo em algumas coisas. Enfim, como que a educação pode ajudar nisso? Você, professor, ficou aí, né? Hashtag fica a dica. Ajudar o seu aluno a pensar melhor e se relacionar melhor com as pessoas, já que informação ele já tem de sobra. E o que a gente poderia fazer na educação como um todo? Uma reforma geral, uma coisa bem louca, você pode gostar ou não, por isso que esse vídeo está aqui nessa seção like, dislike, que é tornar a educação 100% pública. Se a educação fosse 100% pública e os alunos de todas as classes sociais, de todas as raças e credos estudassem numa mesma escola, eu acho que ia ser muito diferente, a Finlândia que eu diga. E outra coisa que precisa acontecer, não é muito recurso técnico, não é sala climatizada, não é a lousa digital, livros e etc., e ensino remoto, ensino híbrido, isso e aquilo outro, tudo da mais alta tecnologia, não. Nós precisamos valorizar o professor, o profissional da educação. Eu, há 25 anos atrás, quando eu entrava na sala de aula e perguntava quem queria ser professor, algumas pessoas levantavam a mão. Hoje, quando eu entro na sala de aula e pergunto quem quer ser professor, ninguém levanta a mão. Por que ninguém quer ser professor? Porque essa profissão tem sido desvalorizada, não só monetariamente, não só no sentido de baixos salários, mas também socialmente, por não ser mais referência na vida das pessoas. Então nós precisamos valorizar o profissional da educação. Quando ele for valorizado, quando ele ganhar no mínimo 10 salários mínimos, seja para cuidar de um bebezinho na creche ou de um mestrado ou um doutorado, aí sim nós vamos poder falar de mudança na educação. Porque aí os nossos melhores alunos que são vocacionados ao ensino vão se dedicar ao ensino. Até mais, espero que tenham gostado, não esqueça de curtir. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal.